Queria que os irmãos abrissem as Bíblias de vocês no livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 1 e no verso 3. É no 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, verso 3. Irmãos. E depois nós vamos ler lá em 1 Timóteo capítulo 1, o verso 18. E depois nós vamos ler no capítulo 1 de 1 Timóteo também, e no verso 5. Vocês vejam aqui que esses dois últimos versículos já são conselhos de Paulo para Timóteo. Não é? O apóstolo Paulo. Antes de entrar na mensagem, nós sabemos que Timóteo, ele quando aceitou Jesus, ele tinha 13 anos. Tinha 13 anos de idade. Quem é que tem 13 anos aqui? Levanta a mão. Ninguém tem 13 anos? 13 anos de idade? Ninguém tem. Júnior. Tem 13 anos em cada pé, Júnior. E quando Paulo voltou, novamente, Timóteo já tinha 19 anos. E aí eu vou explicar para vocês que Deus, ele usa jovens. Quem é que tem 19 anos aqui? Vem aqui um pouquinho. Isso, vem aqui um pouquinho. Eu só vou mostrar uma coisa aqui. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vem cá. Como é teu nome? Samuel. Eu vou dizer, Samuel, o pastor Paulo está entregando o campo da Barra do Ribeiro e está passando para ti. Assumir o campo da Barra do Ribeiro. Muito obrigado. Pode sentar lá. Nós, pela nossa cultura, eu ia dizer, não, mas como é que um rapaz de 19 anos vai assumir um vasto campo? Como é que ele vai assumir? Não pode. Tem irmãos mais capacitados. Não. Tem irmãos mais idôneos, tem irmãos que muito tempo, né? Mas Deus capacita quem Ele quer. Não é? Então, Samuel, ele vai assumir. Então, o pastor Paulo vai, não tirando, eu só estou fazendo exemplo. Você fica tranquilo, Israel, fica tranquilo, Júnior. Eu só estou fazendo um exemplo aqui. Fica tranquilo. Então, vamos ver porque, olha a importância desse versículo que eu vou ler aqui, desses versículos, na vida de um jovem que é chamado por Deus. Olha bem. Diz assim, no verso 13, capítulo 1 de 2 Timóteo, diz assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Olha bem, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, ou de alegria. Olha esse versículo 5 em diante. Trazendo à memória a fé não fingida, que há em ti, a qual habitou primeiramente em tua avó Loide, em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Primeira coisa que eu quero falar, irmãos, a importância da família na vida daquele jovem que é chamado por Deus. Primeiro diz, a avó Loide ensinou Eunice, Eunice e a avó ensinaram Timóteo. Não fala do pai de Timóteo, porque o pai de Timóteo era grego e não era cristão. Então fala da mãe e da avó. Mas Timóteo já tinha um conhecimento da palavra, porque era costume dos judeus ensinar os meninos até que chegasse certa idade de compreender. Era o Torá, né, os 5 livros da lei. Eles aprendiam. E quando Timóteo se converteu aos 13 anos, ele já estava estruturado no conhecimento da palavra de Deus. Agora aquele moço, aos 19, Paulo volta de novo, volta a Listra, aonde eles se converteram, ele volta, e ali está Timóteo, com 19 anos. Paulo já tinha
ouvido bom testemunho de Timóteo, não só onde morava em Listra, mas em Icônia e também em Bari. Era na região toda ali. Timóteo dava um bom testemunho. Para nós ser algo na presença de Deus, primeiro, nós temos que ter uma estrutura espiritual pela a nossa família. Certo? Muitos jovens não têm os pais crentes, que não são convertidos ainda. Mas aqueles que têm o conhecimento, o pai e a mãe, eles precisam levar o menino no caminho que deve andar. Quando Paulo voltou a Listra, Timóteo já estava preparado. Por quê? Vamos ler aqui agora, no verso 18 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Diz assim, ó: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, melites, ou se discipline as boas milícias, combatas com disciplina. Nós, em primeiro lugar, para fazer algo para o Senhor, nós temos que nos disciplinar, nós temos que combater os desejos carnais que o mundo oferece e tem tirado muitos jovens da igreja. Aqueles jovens que são chamados para fazer a obra de Deus, muitas vezes estão lá no mundo, atirados lá no mundo, no crack, na criminalidade, também está no mundo do sexo. Tudo isso eles fazem quando saem da igreja, porque não conhecem o mundo. Agora nós vemos que Paulo, ele disse: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que melites a boa milícia. O que quer dizer? Nós, quando recebemos algo de Deus, precisamos nos disciplinar para que Deus possa agir na nossa vida. Não importa a idade que você tem, não importa que você diga: eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Verso 5 de 1 Timóteo, diz assim: ora, o fim do mandamento é a caridade ou amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Uma das importâncias é nós ter uma boa consciência. Tudo que vem sobre as nossas vidas vem pela mente, e ela se torna no coração. Paulo dizia a Timóteo, Paulo foi o tutor de Timóteo. Como eu gostaria que Paulo fosse meu tutor, meu guia, meu ensinador. E Paulo diz: olha, Timóteo, para ti ser um verdadeiro servo do Senhor, para trabalhar na obra, tu primeiro tem que ter uma boa consciência, você tem que ter um coração puro. Assim eu digo para todos os homens, você tem que ter uma boa consciência. O que é ter uma boa consciência? É não se embaraçar com os negócios desse mundo, é não se envolver com essas coisas do mundo. O mundo, o Israel estava falando aqui, que a internet é boa, mas também ela não presta. Ela tanto é boa como não presta, mas ela é boa, mas temos que saber usá-la. Temos que saber onde que nós vamos botar usar ela, onde que nós vamos botar o dedo no botão, para que ela não mostre. Nós que temos, é nós que temos que dirigir ela, e não ela nos dirigir. E uma fé não fingida é aquela fé que você tem. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. A fé não é nossa, nós ganhamos a fé. Deus nos deu a fé para nós exercitar ela. Nada que nós ganhamos a respeito da salvação, nada que nós temos é nosso. Nada, Deus nos deu. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus.
A fé foi uma dádiva de Deus para nós exercitar ela confiando no Senhor Jesus Cristo. Agora, quando Paulo volta, ele vê Timóteo, um ensinador, vê Timóteo, um conhecedor da palavra, e vê Timóteo, um pastor. Com 19 anos de idade, Timóteo dava bom testemunho, Timóteo conhecia a palavra, Timóteo ensinava e Timóteo pastoreava. Olha as qualidades que tinha esse moço. Apesar de ele ser fraco de saúde, novo, mas todo mundo via em Timóteo um bom testemunho. Não adianta nós darmos testemunho aqui dentro da igreja. Não adianta. Eu conheço Israel, conheço o Júnior, conheço os moços, tudo, conheço. Não precisa dar testemunho para mim. Tem que dar testemunho lá na rua. É lá que nem diz o velho, é lá que o bicho pega. É lá que o bicho pega. É que o nosso testemunho pode ganhar almas. Timóteo, lá que a chapa ferve. Graças a Deus, irmãos, que os jovens que estão aqui tenham uma boa consciência, um coração puro e uma fé não fingida. E que tenha aquela chama ardente de buscar a Deus, adorar a Deus no seu coração. Outra coisa, Timóteo, ele ia assumir uma das maiores igrejas da Ásia. Éfeso, capital da Ásia Menor. Um grande centro comercial, aonde ficava o famoso templo da deusa Diana, e aonde ficava uma das maiores igrejas da Ásia. Lá Paulo enviou Timóteo. Timóteo, olha, tu vai ter que ir para lá, porque você vai ter que combater, os falsos ensinadores que estão falando coisas que não condiz com a fé cristã. Agora aquele moço foi preparado. Mas Paulo, ele dá 7 conselhos para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2. Vamos ler lá. O primeiro, 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 diz assim: Tu, pois filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O primeiro conselho que Paulo diz: Tu, pois filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo precisava de força, de vigor, para combater tudo aquilo que ele ia ver, que talvez seria um exemplo, seria uma experiência árdua, grande para ele. Mas Paulo não deixou ele abandonado. Filho meu, fortifica-te na graça. O Senhor está mandando você se fortificar na graça nessa noite, para que Ele possa usar você com autoridade. Aleluia. A graça do Senhor que nos sustenta, a graça do Senhor que faz vocês estar aqui nessa noite sentado, ouvindo e aprendendo da palavra de Deus. Isso é mais importante, jovens, que nós envolvermos com os negócios do mundo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Segundo conselho, verso 3, diz assim: Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Olha, você quer fazer algo para o Senhor? Agora você é soldado. Você entrou na batalha. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades e ossos infernais da maldade. E nós podemos só vencer quando nós temos o general Jesus Cristo, que nos dá vitória para vencermos. O soldado tem umas características. Quem é que serviu aí? Levanta a mão. Pô, não tem nenhum milico aqui? Pô, a primeira coisa que o soldado aprende... A primeira coisa que o soldado aprende é sim, senhor, não, senhor. O crente é sim, sim, não, não. 3 coisas que ele aprende submissão, coragem e união. Essas 3 coisas o soldado precisa ter. Submissão, para ouvir a voz de Deus,
para entender o que Deus tem, temos que ser submissos. Por isso que Paulo diz: belitas a boa melissa, te discipline para que você possa ser submisso àquele que você é subordinado. Submissão, coragem, que Timóteo nos mostra, que ele teve. Eu nunca fui, eu estava só aqui na minha aldeia aqui, porque perto, pregando a palavra de Deus bem escondidinho. Agora eu vou enfrentar, agora eu vou pastorear uma das maiores igrejas da Ásia. Coragem. Paulo disse: seja um bom soldado de Jesus Cristo. Agora eu vou ter que enfrentar, porque eu sou soldado e o meu general é mais forte que qualquer coisa nesse mundo. E outra coisa, e o terceiro, união. União. Nada podemos fazer se não estivermos compartilhando uns com os outros. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele não pode operar aonde há desordem, aonde há contendas. Mas quando há união do crente com o crente, dos irmãos com os irmãos, não há espírito maligno que possa vencer, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor nos dá vitória. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aqui no terceiro conselho que Paulo diz assim, e se alguém também, eu acho que é atleta, né, Júnior? Pode ler para mim essa parte aí, se alguém e se alguém também milita e não é corado, se não militar legitimamente. Pode ler para mim, Júnior? Acho que é atleta que fala. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Igualmente, o atleta não é coroado se não andar segundo as normas. Quando o atleta, vamos falar aqui, falar em atleta aqui, o atleta, ele se prepara quando para uma corrida, ele se prepara talvez até o ano todo. E nessa sua preparação, ele vai ter, primeiro, vai ter que seguir as normas. Segundo, ele vai ter que correr para alcançar o prêmio. E ele não pode dizer a palavra nenhuma, ele tem que seguir as regras que a corrida exigem. Paulo diz a Timóteo, tu está numa carreira, tu entrou, agora tu vai seguir as normas de que Deus vai te dar, e Ele vai ser contigo, e Ele vai estar contigo, e Ele vai, você seja um atleta do Senhor, para fazer a obra de Deus. O atleta, ele mostra preparo, o atleta, ele mostra vigor físico, o atleta, ele tem força. Por quê? Porque ele se prepara para alcançar o prêmio. Mas aqui não importa o prêmio, importa que você chega e faça aquilo que Deus deu para você fazer. Amém? O quarto, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar do fruto. Outra coisa que Paulo fala para Timóteo, você é como um lavrador. Você vai lá, você vai semear a palavra de Deus, você vai plantar, você vai colher, você vai fazer tudo. E aí, Deus que vai dar o crescimento, e você vai gozar daqueles frutos que você plantou. Aleluia. Como é maravilhoso, irmãos, quando nós plantamos. Hoje eu estava ali no aniversário de um gurizinho de 3 anos, dos jovens que eu fui líder da juventude. O jovem que é líder, ele é professor da escola dominical. Tem jovens ali que são diáconos, tem jovens que são presbíteros, tem jovens que dirigem coral. Aqueles ali são frutos. Eu me orgulho no Senhor, porque eu vejo aqueles jovens crescer com o trabalho que eu ajudei a construir ali na igreja. Aleluia. Eu não me orgulho na carne, mas me orgulho por agradecer a Deus pelo que a gente tem visto, que o trabalho, quando você faz com alegria, quando você faz com gozo, você vê o fruto crescer, você tem que ser o primeiro a desfrutar dele.
Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Quinto conselho. Preste bem nesse conselho. Preste bem atenção nesse conselho aqui. Diz assim, ó. O quinto conselho diz assim, Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar e maneje bem a palavra da verdade. Espada. Aqui, procura apresentar-te. A primeira coisa que você tem que fazer é você se apresentar. Como Deus vai te usar na presença dele se você não se apresenta? Samuel, quando Deus chamou, ele ouvia uma voz diferente, e aí ele ia lá no Eli, me chamou assim, ó, não te chamei. Aí ele depois, para reduzir, ele diz, ó, quando alguém te chamar, tu diz, fala, Senhor, que teu servo ouve. Diga o que queres que eu faça, que eu estou pronto para te servir. Você pode dizer isso essa noite? Te apresenta a Deus, para que Deus possa mostrar a capacidade que você tem. Talvez você chegue aqui assim, ó, você se limita. Eu só vou tocar meu violãozinho, tocar minha guitarra, minha bateria ali. Talvez eu só vou filmar ali, que nem o Diego diz ali, está filmando ali. Eu só vou filmar. Eu estou contente aqui, que nem verniz, brilhando no banco. Tá bom. Não, te apresenta para o Senhor. Te apresenta para o Senhor. Porque Deus, Ele quer mostrar para você a capacidade que você pensa que não tem. Ele quer mostrar para você, porque Deus quer usar você hoje, não é depois, não é futuro, vocês são hoje, agora, vocês são escolhidos de Deus. Te apresenta a Deus, aprovado como obreiro. Quando você fala é aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar e maneja bem a palavra, chega à plenitude. O que é a plenitude? É o conhecimento de tudo, mas precisamos estar sempre nos apresentando a Deus, para fazer a sua vontade. Aleluia. Sexto conselho, de Paulo no verso 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honras e outros para as desonras. Seja um vaso de barro para que Deus possa te quebrar. Passa Deus te transformar, fazer um vaso melhor. Muitas vezes não importa como o vaso que Deus te fez, importa que você tenha dentro do vaso. Importa que você seja um vaso de honra, para que Deus possa, para que olhe aquele vaso, não é esse vaso quebrado, transformado por Deus. Nessa noite Deus quer jovens, quer irmãos, como vaso de honra, para ser usado nas mãos do Senhor. Às vezes a gente vê um vasinho lá no canto, quietinho, bonitinho, lá no canto ninguém dá importância para ela, mas muitas vezes tem mais valor daquele que está bem posto na frente. Talvez ninguém dê importância para você, irmã, para você, irmão, para você, jovem. Talvez ninguém dê importância. Talvez você tenha pensado assim, estou na igreja há tantos anos, mas ninguém dá importância para mim. Saiba que Deus dá importância para todos nós. Deus dá importância para você, porque você foi um escolhido de Deus. Mas faça jus de Deus ter te escolhido, Deus ter te chamado para a sua obra. O importante é que você faz parte do exército celestial, o exército de Cristo, o exército que está sempre na luta, mas sempre é vitorioso. E por último, verso 24, diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Todo mundo, tem muitos que só querem
Não, tem muitos que não querem ser servo, só querem ser servido. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser dispenseiros. Nós devemos dispensar aquilo que recebemos. Colossenses, se não me engano, é que fala ali. Nós devemos ser dispenseiro da casa de Deus. E o servo, a primeira coisa, ele serve. Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele nos dá um conselho, não é, de como servir. Jesus lavou os pés dos discípulos. Pedro já queria que lavasse tudo. Não, Pedro, não precisa lavar tudo, é só teus pés. Ele nos mostra que o servo, ele tem um limite. E ele tem que fazer exatamente aquilo que o seu mestre pede, para que ele possa entender, ter capacidade de raciocínio, para mais tarde fazer aquilo que o seu mestre ensinou. Porque quando nós queremos fazer demais, muitas vezes chegamos lá na porta, a porta está fechada, e aí começamos a murmurar, porque o ser humano é assim. Quando as coisas não dão certo para ele, ele começa a murmurar, começa a reclamar, e aí perde, não é a direção de Deus. Mas o servo, ele primeiro ele serve para aprender a ser servido. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a igreja, Deus abençoe essa juventude, Deus abençoe o Israel, que é o líder de jovens aqui, todos os irmãos, que vocês possam entender o objetivo que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Deus, quando eu sempre dizia assim, Deus, ele trabalha no meio de nós como um jardim de flores. Se eu pegar essa flor aqui, eu vou ter que ter um tratamento diferente com ela, diferente dela, como uma rosa. A rosa, eu tenho que ter um tratamento diferente com esta flor aqui, com esse girassol, ou com qualquer outra flor. Cada um de vocês é uma flor no jardim de Deus, não é? Não, é uma flor no jardim de Deus, e Deus quer usar, Deus quer cuidar, Deus quer podar cada um de vocês conforme a característica que Deus deu a cada um de vocês. Deus podou Timóteo, Deus usou Timóteo conforme as suas características. Timóteo era fraco de saúde, mas ele era forte no espírito. Vamos se pôr de pé nesta noite. E quantos querem realmente fazer algo na vida para Deus? Quantos querem ser um Timóteo? Quantos querem ser usados nas mãos de Deus? Passa aqui na frente, nós estaremos orando por cada moça, por cada jovem, por cada irmã, por cada irmã. Você pode ter 60, 70 anos, Deus quer te usar do mesmo modo que usa um jovem. Às vezes você pode ganhar uma alma através de um evangelismo pessoal. Deus quer usar os jovens a fazer evangelismo pessoal. Tantas coisas Deus tem para cada um de nós. Basta nós nos apresentarmos.